Oi, gente! Nossa, eu tava com muita saudade dos nossos encontros e eu tô com um computador novo aqui, uma tela diferente, eu vou me atrapalhar um pouquinho, mas a gente se acostuma já já. Bom, queria só saber se tá todo mundo me escutando, se quem chegar aí dá um ok, só para eu saber que tô conseguindo me comunicar, pra gente conversar um pouco. Oba, tem gente aí. Então tá. Causa animal, defesa dos direitos animais, luta abolicionista, ativismo vegano. A gente tem um montão de coisa para abordar e para falar a respeito, mas o tumulto não para. Aliás, esse ano, eu acho que foi o ano do tumulto, né? O ano da comunicação truncada, da comunicação bagunçada. Mas a gente não desiste porque não existe a gente sem essa luta mais. A gente já entendeu completamente o quanto é necessário, o quanto essa luta é legítima, é urgente, e a gente não vai parar. Então a gente vai tropeçando, caindo, levantando, dormindo, acordando e seguindo, porque isso é muito importante. Muita gente me pediu para voltar a fazer essas lives, né, os nossos encontros para a gente conversar, e eu andei bastante em dúvida do quanto esses nossos encontros podem realmente contribuir para a causa, porque eu andei muito confusa em ver a comunicação enlouquecida nas redes sociais. Claro, ativismo não é só rede social. Ativismo vai muito além, a gente faz muita ação de rua, a gente faz muitos atos, não só de protesto, mas de salvamento, muitos estudos, muitas palestras, shows, eventos para conscientização, mas a rede social ela tem sido uma ferramenta indispensável para a propagação, né, para o alcance daquilo que a gente tem para dizer a respeito da causa. E as pessoas têm tido muita dificuldade em compreender o quanto isso é importante, e elas estão brigando loucamente, né? Virou como dizia a minha avó, uma briga de foice no escuro. Tá todo mundo brigando, ensandecido. E eu entendo que a razão dessa briga toda, dessas discordâncias, né? Dessa agressividade dentro da causa, tem muito a ver com o fato de que as pessoas brigam por questões muito pessoais, né? Estão sempre se sentindo atingidas pessoalmente, afetadas de forma individual. E mesmo quem está se pronunciando pela causa animal se atrapalha mesmo e acaba entrando em bravatas. Eu mesma já perdi a linha um tanto de vezes por não resistir ao fato de que a gente não é obrigado a se calar diante de quem calunia, difama, né, protesta indevidamente, defende o massacre. A gente não é obrigado. E por conta disso, às vezes a gente entra numa bravata, né, numa briga, sem saber que aquilo vai para lugares muito ruins, né, muito negativos para a própria causa e para as pessoas que estão envolvidas nela como um todo. É muito difícil mesmo, eu sei que não está sendo fácil para nenhum de nós. Então, quando eu venho para a gente conversar e tentar falar a respeito das nossas ações, de como a gente pode se somar para fazer alguma coisa de valor, eu venho porque eu ainda acredito que a gente junto é melhor do que separado. Mas a dificuldade só aumenta. Quando a gente se soma, a dificuldade só aumenta. Eu notei isso porque eu vi esse ano se formar uma infinidade de grupos nas redes sociais, nos WhatsApp da vida, e todos eles começam do mesmo jeito. Todos eles começam com uma porção de pessoas imbuídas de uma grande e legítima vontade de defender os animais, e disposição para isso, e muita ilusão para acreditar que isso vai vingar, e ele acaba com uma guerra instaurada, uma briga sem fim entre os integrantes dos grupos, que formam subgrupos que passam a ter uma outra função, que não a de defender os animais propriamente ditos, mas a de formar uma espécie de milícia virtual de uns contra os objetivos e entendimentos dos outros. Isso foi horrível.
Porque embora a gente citando assim, en passant, pareça coisa de criança, né? Fica parecendo que é coisa assim, então, deixa pra lá, isso é bobagem, não, aperta o foda-se, né? Não se incomoda com isso. Não é bem assim mesmo, porque as consequências dessas atitudes são desastrosas para a causa mesmo. Eu vejo que, pelo menos na minha experiência, uma das razões que mais criaram dissonâncias, guerras, brigas e discussões infinitas foi a briguinha do vai com amor, vai com porrete. Essa foi a maior briga. Como se fosse possível a gente insistir nessa dualidade que separa bonzinhos para um lado, malzinhos para o outro, né? Infelizmente, não é assim. Infelizmente, quem é bom também é mal e quem é mal também é bom. E é aí que mora a grande questão das grandes intrigas, das dissonâncias, né? Das brigas terríveis mesmo. Por quê? Porque não dá para separar quem é certo e quem é errado, porque a gente está em permanente experiência. O que seria mais interessante, ao meu ver, seria cada um entender que nós temos habilidades distintas, que nós temos capacidades distintas e que provavelmente o que um faz muito bem, o outro não vai poder fazer tão bem assim. Que nós somos, o que eu já citei outras vezes, um time de futebol. Só que em vez de ter 12, sei lá quantos, tem milhões. Mas que nem por isso nós podemos desprezar o fato de que cada um tem uma habilidade muito específica para esse jogo. Que uns vão cabecear, outros vão bater escanteio, um é melhor no pênalti, um é zagueiro, o outro é melhor na defesa, o outro melhor no ataque, tem ainda o goleiro que agarra, e é assim que acontece mesmo. Só que nas causas, ultimamente, todo mundo só quer fazer gol. Todo mundo só quer fazer a marca daquilo que é o mais relevante ou o mais reconhecido, sem entender que, na verdade, ninguém faz nada sozinho. É importante o pessoal do apoio, é muito importante que tenha alguém para escrever, é muito importante que tenha alguém para falar, é muito importante que tenha alguém para ir para a guerra e outros para curar os feridos de guerra e outros para ficar arquitetando os planos, mas todo mundo quis ser cacique esse ano, né? É o mal da humanidade desde os tempos mais idos, mas o fato é que essa gana por ser o artilheiro do time, ou cabeça, ou chefe, o que mais nome se queira dar a isso, obstruiu bastante o nosso trabalho todo, como um todo, a defesa dos direitos animais. Nós topamos com youtubers malucos, falando bobagens, nós topamos com gente muito ignorante, né? E tiveram os ignorantes só do sentido de não saber, mesmo de ignorar, mas houve também os ignorantes no sentido da brutalidade, da truculência no modo de falar, e a confusão, né? A falta de discernimento entre a força, a determinação, a convicção e a raiva, o ódio, a briga. Ficou tudo no mesmo balaio. As pessoas no mundo com essa necessidade de misturar todo mundo e separar dois ladinhos, né, binários, o ladinho do bonzinho e o ladinho do malzinho, tipo gibi, fez com que todo mundo fosse para o mesmo balaio. Então, é assim, quem é forte, corajoso, determinado, cheio de pulso, cheio de fibra e que fala alto com muita convicção, ficou jogado no lado dos malzinhos, junto com os violentos, junto com os ignorantes, junto com os injustos, junto com os opressores. Eu fui uma. Agora, quem é sutil, gentil, calmo, delicado, pacificador, ficou jogado do lado dos bundamoles, dos frouxos, dos medrosos, dos covardes, e assim não sobrou ninguém que prestasse para ajudar na causa. Por quê? Porque se a gente pudesse ter separado isso em mais tons do que 2,
ou até mais do que 50, talvez as pessoas fortes, corajosas, determinadas, dispostas, disponíveis, ousadas, de fibra, tivessem podido contribuir muito mais. Mas não, a gente foi chamado de truculento, a gente foi chamado de odioso. Então eu só vi gente entrar nas nossas postagens e dizer: nossa, quanto ódio! Vocês disseminam o ódio. E aí, quem podia falar: opa, não é bem assim. Essa pessoa está falando corretamente, adequadamente, em nome de indefesos, ela está defendendo o direito à vida, não é assim que você trata com ela? Muita gente bateu palma pro doido dançar, né? Ainda que nós estamos vivendo um momento em que as minorias ganham força na voz, o que é muito bom, né? Muito positivo. O que antes era motivo de piada, hoje está ganhando respeito. Então você não pode simplesmente chegar num lugar e falar mal de etnias, de raças, de crenças, de cor, né? Ou de, como se pode dizer? Enfim, de ideologia, de sexo. Você não pode chegar e fazer palhaçada com isso mais, porque agora exige-se respeito. Então eu acho ótimo isso, classe social, né, que eu esqueci de citar. E isso eu acho excelente. O problema foram os oportunistas e os ignorantes que misturaram isso. E agora todo mundo acha que tem que ter direito para tudo. Então eu vi um cara fazer uma postagem falando que cachorro antes era cachorro raiz, que ia para a guerra e conquistava coisas e lutava até a morte, e que agora os cachorros de veganos são cachorros Nutella, porque eles têm medinho de fogos. Bom, o cachorro sempre foi um animal muito próximo do ser humano, né? Então ele sempre foi meio que induzido a agir como ser humano, mas como um serviçal do ser humano. O ser humano sempre prendeu o cachorro em correntes minúsculas, deixou na chuva, no vento, no sol, com fome, abandonou, deixou de castrar, reproduziu e vendeu, explorou o melhor amigo. E imagine os outros, né? E aí, então, veio agora a gente defender. E aí o cara falou assim: se o seu cachorro, seu vira-lata tem medo de fogos, se vire e cuida dele, porque ele é problema seu e não nosso. E respeite quem quer se divertir e soltar fogos. Então, agora a gente está ouvindo pessoas exigirem respeito para fazer atrocidades, para matar, para roubar, para ser preconceituoso, para ser criminoso, para ser cruel. A gente está ouvindo isso. E agora a gente tá com a boca amordaçada. Por quê? Porque os nossos parceiros que deviam nos defender e dizer não, não é assim. Há que se ter um limite, um parâmetro e uma referência para aquilo que é adequado, para aquilo que é justo, para aquilo que é correto, generoso, altruísta, decente, ou seja lá que outro nome se dê, para não ficar misturando. Eu acho que a convicção em dizer não, eu não respeito o seu direito de comer os animais, da mesma forma que eu não respeito assassinos, estupradores, pedófilos e abusadores. Da mesma forma. Sabe por quê? Porque só muda a vítima. E se a pessoa insiste em dizer que ela não está nem aí para as vítimas, ela precisa assumir que ela é cruel, que ela é egoísta. E aí, tudo bem, porque eu não vou sair pegando ninguém na porrada e não vou invadir a casa das pessoas e arrancar suas carnes das mesas. Mas eu, de fato, não posso ser misturada com pessoas odiosas. Eu não posso ser confundida com pessoas que odeiam só porque eu digo que eu não posso respeitar assassinos. E não posso mesmo. Da mesma forma que as pessoas que são pacíficas, gentis, dóceis e que falam com uma voz mais branda, também não podem ser confundidas com covardes, né? Com os bunda mole, os calça frouxa do mundo. Porque os covardes normalmente são os mesmos que promovem a opressão. E as pessoas gentis, elas estão fazendo um trabalho que vai atingir algumas pessoas. Da mesma forma que as pessoas que têm uma voz um pouco mais dura, um pouco mais rígida, também vão atingir algumas pessoas. Mas não
O problema foi que os vigorosos resolveram xingar os dóceis e pacíficos, e os pacíficos começaram a cobrar os vigorosos e mais firmes e mais duros e potentes, e as pessoas brigaram aqui mesmo. A gente nem precisou esperar os carnistas brigarem com a gente nem precisou, a gente nem dependeu dos comedores de cadáver para instaurar uma grande guerra enfraquecedora dentro do movimento. A gente se enfraqueceu por nossa própria conta. E aí hoje, às vezes, eu vejo polêmicas em que pessoas que comem os animais, que exploram os animais ou defendem a exploração e a morte, elas falarem, por isso que vocês não conseguem nada, por isso que tem gente dentro do movimento de vocês xingando vocês, porque vocês querem obrigar todo mundo a pensar como vocês. E agora, eu não sei direito o que dá para fazer com isso. Né? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou continuar me pronunciando de uma maneira um tanto dura e firme, porque isso é o que eu faço de melhor. Se eu for tentar ser namastê, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir falar que as pessoas têm o seu tempo, elas vão mudar, vai vir o terceiro sol. Sabe a música da Cássia Eller? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Eu não sou muito competente fazendo isso. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha que é publicitária e ela fala bastante sobre marketing. E eu estava falando para ela, assim, olha, eu acredito verdadeiramente que os marqueteiros e os publicitários, eles têm um grande papel a desempenhar dentro da causa animal, e é um papel que nos ajuda a nos situar, né, dentro do sistema, nos ajuda a fazer penetrações específicas e estratégicas em determinado momento sobre a consciência pelos direitos animais. Mas eu não sou marqueteira, eu não sou publicitária e eu não estou vendendo nada. Então eu jamais vou conseguir fazer esse trabalho bem feito. Porque eu sou uma pessoa que já viveu metade da vida e agora eu quero doar o restante da minha vida para a defesa dos direitos animais. Se precisar gritar, eu vou gritar, sim. Porque eu acho que é muito cruel a gente ser amordaçado o tempo todo. Eu não vou mais me violentar. Então, eu não vou me expor em situações onde eu tenha a obrigação de ser boazinha. Porque essa chantagem dos carnistas que fazem com a gente assim, não é assim que você vai atrair pessoas para o movimento. Essas pessoas, elas não vão ser atraídas por nada. Porque se elas não são capazes de se comover minimamente com o sofrimento dos animais, que a gente mostra claramente e diz e aponta e prova, elas não vão se comover por mais nada. E se elas se aproximam do movimento porque elas querem ficar fitness, magrinhas, porque elas querem ficar mais saudáveis, porque elas querem ficar na moda, porque elas querem ser politicamente corretas, então elas vão, em algum momento muito breve, muito rápido, roer a corda e abandonar o movimento. E isso é tudo que a indústria da morte quer. Sabe por quê? Porque essas pessoas que ficam com um pezinho lá e outro cá, que são os flexi, né? Os flexitarianos, eles são aqueles que acham que você tem que respeitar o direito do outro de comer carne, de comer queijo, ovo, de explorar o cachorrinho, dar uma montadinha no cavalo. Essas pessoas que acham isso, ela não come carne, mas ela acha que a gente tem que respeitar o outro. Essas pessoas, elas são aquelas que são o alvo da indústria da morte. Porque a indústria da morte, ela adora gente que consome as duas coisas. A pessoa que acende uma vela para Deus e outra para o diabo. É aquela que vai corromper o movimento na última hora. Sabe aquela pessoa que você fala assim, vamos lá fazer um protesto na porta do abatedouro e dizer que eles não podem continuar cozinhando os porcos vivos, eles não podem socar a cabeça do porco, eles não têm nada que fazer porco para vender e que abatedouro não é emprego que se preze? Aí vai aparecer esse flexitariano que respeita muito o direito de matar do outro e ele vai
destruir essa movimentação, ele vai dedurar, ele vai faltar, ele vai dar WO, e ele vai enfraquecer de verdade as poucas pessoas que ainda têm força para gritar até o fim. O que acontece com isso? Ah, Nana, então você acha que se todo mundo for pau na lomba mesmo e começar a gritar e a xingar e falar, vocês são um bando de mentirosos, que é isso mesmo que a sociedade é. Se todo mundo chegar e disser isso, vai adiantar? Não, não vai. Adiantar é o quê? É libertar todos os animais? Não, não vai mesmo. Não vai. Mas a gente precisa saber o lado que a gente vai lutar até o fim. E eu sinto que as pessoas não têm muito essa certeza, não. Sabe? As pessoas elas estão realmente querendo fazer o velhinha para Deus e para o diabo. E eu não confio nessas pessoas, eu não confio mesmo num movimento formado por pessoas que estão sempre esperando primeiro a gente dar banho no mendigo, salvar as criancinhas da África, salvar as criancinhas da fome, conseguir roupinhas para não sei quem, restaurante não sei quem, mas para depois começar a defender os animais. Eu não confio, não é nisso que eu acredito. Tá? Eu acredito de verdade que a gente precisa ser mais honesto e mais inteiro em tudo. Então, como eu já disse algumas vezes, no começo do ativismo, eu frequentava eventos, churrascos, assim, churrasco eu não me lembro de ter ido em nenhum, mas eu frequentava lugares, e os meus filhos frequentavam lugares onde tinha matança de bicho, comilança de bicho morto à vontade. E a gente sempre levou a comida da gente, a gente sempre levou o coração disposto para dar informações. E, gente, eu nunca vi ninguém deixar de ser carnista e se simpatizar verdadeiramente com a defesa dos direitos animais, porque o vegano foi simpático. Eu nunca vi. Eu vi, sim, eles perguntarem um pouco mais, ficarem um pouco mais curiosos, comerem a nossa salada, comerem a nossa deliciosa comida, eu vi. E comerem a deles também. E se encher de carniça também. Eu nunca vi ninguém falar, eu vou me tornar vegano e defender os animais, porque os veganos são simpáticos. Porque eu conheci uma pessoa vegana simpática. Ah, mas é porque tem corrupção na causa, e é por isso, então, que as pessoas estão descredibilizando o veganismo. Olha, não é, sabe? Porque tem corrupção em todo lugar. Tem corrupção na medicina, tem corrupção no direito, tem corrupção nos escritórios, nos bancos, na família. E ninguém descredibiliza essas instituições por conta dessas corrupções. A gente tem que pegar os corruptos, tem que punir os corruptos, tem que responsabilizar os corruptos e banir os corruptos. Agora, dizer que a culpa é dos veganos, isso encheu a gente de culpa. Teve um momento que até eu, que estou sempre presente, sempre pensando, sempre refletindo, chegou uma hora que eu comecei a me sentir culpada. Eu comecei a pensar assim, nossa, será que realmente sou eu que estou atrapalhando a causa vegana? Será que fulano, cicrano, beltrano não se tornaram veganos porque eu sou dura? Balela, balela. A gente não é obrigado a ter uma estratégia perfeita e uma fórmula mágica para tirar egoísmo, porque isso nem o Deus de nenhuma crença que eu conheço conseguiu. Nenhum avatar conseguiu dar conta de libertar o ser humano do egoísmo que o aprisiona. E aí a gente começa a abrir a causa. Ah, não, pode vir. É um protesto onde a gente carrega o cadáver de um animal morto pela exploração do mundo, mas mesmo você vindo com, sabe, fiapinho da carne, assim, você acabou de chegar lá da churrascaria, passa aqui, ó, faz assim, pode estar aqui o bichinho para você fazer protesto, tirar umas selfies, dizer que você estava no meio de uma causa. Legal. Gente, não, né? Não, isso é falta de respeito. É como convidar um estuprador para o velório de uma mulher que tenha morrido estuprada. Isso é ridículo, não faz nenhum sentido. E também tudo bem. Como eu não tenho papa nenhuma na língua, eu não devo nada para ninguém, não estou vendendo produto nenhum e não quero ter 1 milhão de seguidores, não quero mesmo, tenho certeza que não terei, eu tenho fé em Gaia que eu não terei. Então eu posso falar o que eu quiser.
E eu falo isso. Eu sou uma pessoa extremamente sincera, eu trabalhei com isso o ano todo. Na verdade, eu trabalho com isso a vida toda, mas esse ano eu fui bem pé na tábua e eu não vi nenhum dessas pessoas que dizem, ai, não, mas você tem que ser docinha e tal. Eu não vi ninguém de verdade me provar que carnistas se tornam conscientes e defendem os animais porque os veganos foram doces e simpáticos. Ai, mas você pode atrair, é uma sementinha que está plantada. É semente boa jogada na pedra seca e quente. E eu sou uma guardiã de sementes. A responsabilidade que eu tenho pela causa que eu defendo, pela vida dos animais, ela é mais importante para mim do que ficar regimentando um exército de pessoas. Se as pessoas elas defendem a exploração animal, o massacre animal, eu quero mais é que elas fiquem bem longe de mim mesmo. E esses dias também um parceiro me questionou, mas você quer que eles fiquem longe? Você tem que acreditar na mudança das pessoas. Você tem que acreditar que as pessoas elas vão mudar. Eu disse para ele assim, me dê motivos. Porque essas pessoas, elas não mudam, elas envenenam a causa, elas nos tiram toda a energia, elas nos destroem, elas nos desmotivam, elas nos fazem sentir culpa, elas não mudam merda nenhuma, e aí a gente ainda fica de carrasco, né? A gente ainda fica de maldoso. Então isso eu tô fora. E eu não critico quem ainda quiser apostar nisso. Eu acho que quem acredita ainda que tratando os exploradores e os opressores com muita doçura e muito carinho vai conseguir trazer essas pessoas para perto e vai dar tudo certo, seremos felizes para sempre, ou eles vão brotar e vão passar a usar camisetas, vão tirar a camiseta da Friboi assim e vão colocar a camiseta, né, do Brasil contra a farra do boi. E vão começar a falar go vegan, boa sorte para vocês. Eu super torço para que isso realmente seja verdade e eu esteja extremamente equivocada. É tudo que eu quero. Eu quero muito que eu esteja errada e que vocês estejam certos. Vai lá. Sabe? Só que esse tempinho que vocês dão para os carnistas, que além de tudo, todo dia inventa de ter filho, esse tempinho a vaca não tem. O porco não tem, o boi também não tem, galinha, peixe, né? Como é que é? Esses dias eu fiquei sabendo que para cada quilo de camarão são 10 quilos de animais mortos junto e que não serve para nada. Né? Não tem aproveitamento nenhum. Não, eu não vou fazer isso. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho, inclusive, que gritar também não adianta tudo e não resolve tudo e a gente não vai conseguir tudo, mas eu acredito que a gente ser autêntico e fazer aquilo que a gente acha correto, que a gente acha adequado, que a gente acredita, ainda é melhor. Para mim, me faz um bem maior e eu acho que eu produzo melhor assim. Quando chega perto do dia de Natal, os veganos surtam, né? A gente fica possuído mesmo. Daí todo mundo vem e fala, ai, vegano fica louco na véspera de Natal. Então, mas trocar de lugar com a gente ninguém quer. Né? Nenhum carnista que fica falando de engombelzinho e fica, ai não, mas é tempo de paz. Paz para quem? Paz para quem? Né? Eu tô falando em nome das milhares, das centenas de milhares de vidas ceifadas da maneira mais cruel possível e imaginável. Não pode falar, não pode postar, não pode nada. Tem que ser lindo, tem que viver na fraude, na farsa, na mentira. Eu não sirvo para isso. Então, Nana, você só fala para quem já concorda. Ótimo, tá bom. Então, tamo junto. Melhor assim. Eu acho melhor, porque assim, as pessoas que têm também, que são veganas também, que já querem defender os animais, também precisam de força, também precisam de pulso, né, abastecimento de energia. Então, tá bom, é para esses mesmo que eu tô falando. Tá ótimo para mim. Eu não tenho pretensões. Minha única pretensão era salvar as vidas dos animais e ter respeito pela natureza. E isso ninguém vai deixar eu conseguir, nem eu, nem ninguém. Nem nenhum grupo ativista. Nenhum. É só um falando mal do outro e dizendo que a estratégia do outro tá errada, que a dele que é melhor. Esses dias eu vi um integrante de uma ONG. Eu nunca cito o nome, porque eu não quero saber, entendeu? Eu não tô aqui para falar de questões individuais mesmo. Mas assim, eu vi um integrante de uma ONG falando mal de uma outra ONG que estava numa ação onde os integrantes estavam vestidos de preto, com os cadáveres na mão.
E aí ele disse que isso era muito negativo, porque isso passava a ideia de que nós somos desequilibrados e que os carnistinhas não podem ter essa ideia da gente, eles têm que achar a gente ótimo. No dia de São Nunca. Quando é que as pessoas que passam na frente de uma manifestação em favor pelos direitos animais e que querem continuar comendo os animais vão achar a gente legal? Nunca. Eles nunca vão achar a gente legal. A gente não tá aqui para ser legal, não. Eu, pelo menos, não estou. E eu sei que tem muita gente que também não está. E aí, a gente só tem que escolher. Porque assim, olha, de um jeito ou de outro, agradar todo mundo, ninguém vai. Então, tem aquela máxima lá, olha, 50% das pessoas vão adorar você por uma característica que você tem. E os 50% das outras vão te detestar exatamente pela mesma razão. Então, não adianta ficar indo para lá e para cá. Você não vai conseguir fazer as pessoas te amarem. Se o objetivo é esse, arranje outra coisa, saia da causa animal. Não fique na causa animal se o seu objetivo é ser querido, é ser fofo e adorado. Nós estamos falando de vida e de morte. Nós estamos falando precisamente de vida e morte de seres que as pessoas querem, ó, comer, papar, passar para dentro do bucho, esfolar vivo, arrancar o couro, matar, enfiar coisa na goela, arrancar o fígado, comer o olho, comer o cérebro, entenderam? As pessoas não vão nos amar, gente. Vocês não vão conseguir fazer postagens de bichinhos fofos pulando, porque sabe o que vai acontecer? Os carnistas vão capturá-los, enfiá-los em gaiolas, passar uma fita silver tape na boca deles, torturar, socar, fazer punch, pisar em cima, com salto alto, estuprar, explorar. É isso que eles vão fazer. Para com essa palhaçadinha de dizer que a gente não pode falar sério, que a gente não pode postar a verdade a respeito da morte dos animais, porque a gente não só pode, como a gente deve, caso isso a gente queira. Se a gente não quiser, e a gente quiser fazer lá uns mantras e botar incenso e acender uma luz, umas velas, também eu acho, ó, tudo bem também, ok. Não tem um monte de gente mesmo disposto a defender os animais? Pode defender os animais se você quiser. Tudo bem, só tá faltando, gente, não tá sobrando. Agora, dizer que a estratégia de quem fala a verdade não presta, não serve pra nada, porque espanta os carnistinhas, bom, aí não vai rolar, né? Hoje eu vi numa postagem num grupo chama Brasil contra a Farra do Boi, porque essa época eles pegam um monte de bois, tem políticos que pegam bois e distribuem em troco de voto. Ó, tem um boi aqui para vocês correrem atrás dele, espancarem, apedrejarem, tacarem pau. E aí vocês votam em mim, porque eu ajudo vocês a se divertirem com essa brincadeira tão legal que é soltar um boi e ficar perseguindo o animal até ele ficar exausto e morrer todo quebrado e vocês com as caras cheias de cachaça e droga, levando seus filhinhos para aprenderem como jogar pedra no animal, como se sentir grande, poderoso e se divertir muito às custas do sangue derramado de inocentes. E aí eu tô lá e eu vejo só as pessoas defendendo. Eles falam, você não sabe o que é a nossa cultura. Você não sabe, então não venha julgar. Porque tem agora isso, né? Você não pode julgar. Você tem que deixar as pessoas terem o direito de matar, estuprar, violentar. Tem que deixar. Porque tá lindo isso, né? Pedir direito para isso. Enfim, essa confusão toda só me fez ter certeza do que eu quero e daquilo que eu não quero. Daquilo que eu acho que é justo e daquilo que eu considero como injusto, dos meus valores éticos que eu sustento desde menina. É isso. Nem tentem, por favor, não tentem dizer que a gente não tem direito de brigar. Né? Eu vi numa postagem também, teve uma guerra, acho que durou uns 3 dias a guerra. Uma pessoa que perguntou o que devia fazer com o Peru, que ganhou no Natal. E aí vem o grupo dos Jingle Bell, noite feliz, dê para uma família necessitada. E aí o pau quebrou. Por quê? Porque alguns integrantes defendiam veementemente que a gente não pode considerar animal morto como comida, porque isso é um tipo de mentalidade que está sendo combatido. Na verdade, a gente nem fica discutindo muito se a pessoa come ou não come carne. O que a gente precisa fazer é entender que carne não é comida, porque esse tipo de mente precisa ser mudada para que a gente possa defender os direitos dos animais, senão a gente vai ficar dando um passo para frente e 10 para trás.
Porque aí não é comida, mas é exploração, aí é montaria, é cão-guia, é aquário, é o escambau de Madureira, é o camelo que monta lá nas dunas de Natal, o elefante, o marfim, a glândula do tigre, enfim. O que a gente precisa fazer é conscientizar as pessoas de que animal não é objeto, não é produto, enfim. Mas aí apareceu cada uma. Vocês não têm noção do que foi ver a quantidade de gente que falava: eu não li isso, como vocês são hipócritas, os veganos, xingando os veganos de hipócritas. E gente vegana também, ou pelo menos que se diz vegana. Falava assim: dê para uma familhinha necessitada, uma pessoa em situação de rua, porque assim fica muito nobre, né? Se você falar que você vai dar um bicho estrupiado, todo arregaçado, mas é para uma familhinha pobre, é muito nobre, né? Porque hoje as pessoas que têm alguma coisa são execradas. Você tem que fazer, imagina, o ser humano pobre, se for negro, se for mulher, se for estuprado, aí pronto, acabou, não tem limite para defender. Não tem limite. E eu, que sou simpatizante de várias causas, eu não me manifesto dentro das causas para defender nada, simplesmente porque eu estou à frente, dentro dos meus preceitos da causa animal, e todas as vezes que a gente esbarra com o humano, ele tenta primeiro defender alguma humanidade e esquece dos animais de novo, para sempre. Os animais têm uma vida mais curta do que a nossa, mas mesmo assim, não pode. Você tem que pegar e falar assim: gente, mas o peru não é comida. As pessoas vão parar de alimentar essa mentalidade que acredita no peru como comida. Não, mas aí ele já morreu. Pronto, então estamos de novo na estaca zero. Se um vegano diz que só porque o animal já morreu e porque tem alguém com fome ou com necessidade que tem que dar carne para ele comer, acabou toda a conversa de novo. Eu sei que eles ficaram 3 dias se matando e debatendo, e tinha gente do movimento vegano, assim, enfurecida, acusando os veganos de ódio, porque a gente dizia: não, você pode até dar para outro animal, porque o outro animal, enfim, eu não daria, nem para outro animal. Eu realmente dispensaria e falaria: não, eu não quero nem ganhar, eu não vou buscar, não vou receber. Deem vocês o destino que vocês acreditam que merece esse animal que vocês mataram. Eu não vou me envolver nisso de jeito nenhum. Mas o pessoal ficou violentamente contra os veganos que diziam que não era para alimentar essa mentalidade de que carne é comida, porque não é. Mas eles querem que a gente aceite que é. E aí depois, quando a gente volta para a estaca zero, aí eles acham ruim, né? Eles ficam furiosos, ficam bravos, mas aí não tem muito o que fazer. É acreditar no nosso trabalho, fazer o que a gente acha. Eu me envolvo cada vez menos com as discussões de Facebook. Eu me envolvo cada vez menos mesmo. Eu falo o que eu tenho que falar, eu passo o meu recado, fico indignada, choro pra caramba, ouço as pessoas que me pedem ajuda, que me pedem auxílio. Eu nunca vi tanta gente falando em se matar em toda a minha vida. Eu nunca vi tanta gente desistindo de tudo, nihilista, assim, cansado, exausto. E eu não posso fazer muito mais do que isso, não. Mas de verdade, tá muito difícil, porque agora tem uma Babel, e a inversão de valores é dizer que os veganos são opressores, que eles querem ditar regras, porque a gente não tem condições de defender os animais e endossar maus tratos parciais, abate humanitário, gaiolas maiores, e aí tem o povo da estratégia, né, aqueles coiotes do Papaléguas que acham que vão comprar um animal. Desculpa, cortou a conexão. Tem gente que acha que vai fazer uma estratégia espetacular e vai conseguir acabar com a exploração animal, bem aos pouquinhos, assim. Eles acreditam nisso, ou eles acham que acreditam, ou querem que a gente acredite que eles acreditam, sei lá, eu nem sei. Mas, de verdade, eu não acredito nisso de jeito nenhum. Isso é uma história para boi dormir, das maiores mesmo, uma disfarçatez, que acredita que vem querer pregar a etiqueta de trouxa na cara da gente, enquanto isso é só equívoco para lá e para cá. Até o negócio dos fogos, né, que essa época a gente sofre muito vendo cachorros com epilepsia, gatos estrupiados em grades e todos mortos por aí. Aí o pessoal vem fazer umas campanhas para substituir por balão de festa, sabe? Aqueles balões coloridos. Então, aquela droga que suja todos os mares,
mares que faz animais engolirem aquela droga que suja os rios, que não degrada na natureza, que polui, mas aí a gente não pode falar porque é mimimi, entendeu? A gente, vegano também não pode defender a natureza, porque não pode, a gente só pode defender o respeito aos animais, porque daí, quando eles forem soltos, eles vão ficar lá na Avenida Paulista, lá na Times Square, todos lá que nem no filminho de Jumanji, né? Porque se a gente defender a natureza também, aí já tá errado. É uma desgraça. Estamos numa desgraça. Não temos muito para onde ir. Né? Então, quando a gente puder, a gente dá uma gritada, desabafa um pouco, tipo uma panela de pressão, que chia para não explodir. Ninguém gosta, mas as pessoas aguentam, porque faz parte. E a gente vai seguindo assim. Eu só acredito mesmo no respeito absoluto à vida animal. Esses carnistas que ficam chantageando a gente, querendo que a gente seja muito fofo, fique vomitando arco-íris e purpurina por aí, para poder parar de massacrar os animais, eles são os patifes que fingem, e tem um monte de gente que quer acreditar e segue acreditando, porque um é minha mãe, o outro fala é meu filho, o outro fala é meu amigo, é meu parente, é meu não sei o que lá, eu tô cantando para subir. Eu não tô nem aí, eu não vou compactuar com nada que seja da exploração animal. Ai, mas eu como muito pouco. Problema seu. Que ótimo para você que come muito pouco, se intoxica pouco também. Porque para a vaca tanto faz se você arranca dela uma arroba ou um bife. Você não pode arrancar um bife dela viva e sem fazer ela sofrer mesmo. Então ela está se lixando para o seu prato com menos carne. Ela está se lixando e eu também. Né? Eu sei que eu defendo os animais até a minha morte, até o fim. Eu defendo mesmo. Eu levanto e durmo todos os dias da minha vida para lutar por abolição animal, e sei que não vou viver para ver isso. Tenho certeza, também não tem problema. Eu vou lutar assim mesmo, porque essa é a minha natureza. E a natureza de quem quer matar é a natureza de quem vai matar. Então não adianta eu ficar bem fofa, receber essas pessoas na minha casa com purpurininha, porque elas acreditam em outros valores. Né? Só isso. Vamos ver se a gente ainda consegue se encontrar mais um pouquinho amanhã? Vamos tentar. Daí a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Quem quiser fazer considerações, deixar algum recado ou pedir tema, pode falar. A gente tenta se encontrar amanhã. Eu tenho visto muita gente bem abatida. A gente está abatido mesmo, faz parte. Não tem o que fazer. É o mundo, é a vida, do jeito que tá. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por quem acompanha. Obrigada para todo mundo que tem me mandado um monte de mensagem em inbox, um monte de carinho, um monte de agradecimento. Nós somos parceiros, a gente está no mesmo barco. Tá todo furado. Nosso barco tá todo furado. Eu nem sei se a gente vai conseguir sobreviver ou se vai afundar. Mas a gente tá junto, tá? Grande beijo para todo mundo. Tchau.